Professor grita: "Você fede como peixe!" E expulsa o filho de um pescador negro no dia seguinte. O Bentley do pai dele chega na escola. Senhor Thomas, o cheiro que vem da sua mesa está incomodando a turma toda. A voz da professora Barbara Winter cortou o silêncio da sala de aula como uma lâmina afiada. 40 alunos imediatamente voltaram o olhar para Marcus Thomas, sentado na penúltima fileira. O garoto de 16 anos com pele escura e cabelo curto e encaracolado engoliu em seco seus ombros largos. Enrijeceram sob a camiseta simples que ele estava vestindo. Ele tinha chegado atrasado naquela manhã porque tinha ajudado seu pai a descarregar o barco antes do amanhecer, uma rotina que eles seguiram por anos para sustentar sua família. Desculpe, professora. Tomei um banho antes de vir, mas tome banho. Bárbara interrompeu com uma risada curta e cruel com água do mar. Você fede a peixe, Thomas. É nojento. Ela dramaticamente apertou o nariz com os dedos cobertos de anéis caros. Levante-se e saia da minha sala de aula. Agora volte quando tiver aprendido o básico de higiene. Pessoal, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alguns alunos riram nervosamente, outros desviaram o olhar. Envergonhados, Marcus ficou imóvel por alguns segundos. Seu rosto era uma máscara de dignidade ferida. Apesar de seus 16 anos, havia uma maturidade naqueles olhos forjada. Pelo trabalho duro desde a infância, eu disse: saia! A professora bateu o punho na mesa, seu rosto se contorceu em uma expressão de desgosto. Pessoas dizendo: você precisa entender o seu lugar. Esta é uma instituição educacional, não um mercado de peixes. Marcus se levantou lentamente, ignorando os sussurros e risadinhas. Ele recolheu seus livros com cuidado meticuloso, como se cada movimento fosse calculado para manter sua dignidade intacta. Enquanto caminhava em direção à porta, sentiu o peso dos olhares discriminatórios que o seguiam, algo com o qual ele estava dolorosamente familiarizado desde seu primeiro dia naquela escola particular, onde sua presença era vista como uma anomalia. A senhora Winters lecionava literatura na prestigiosa Academia Westwood há 20 anos. Filha de uma família tradicional, ela cultivava um senso de superioridade que se refletia no tratamento que dava aos alunos que considerava inadequados para os padrões da instituição. Marcus era um aluno bolsista, o único aluno negro de sua classe, e isso, na visão distorcida de Winter, era uma afronta à excelência da academia. No corredor vazio, Marcus encostou-se nos armários de metal frio, respirando fundo para conter as lágrimas que ameaçavam cair. Não era a primeira vez que ele enfrentava a humilhação por ser filho de um pescador, desde que ganhou a bolsa de estudos por suas notas excepcionais. Certos professores e alunos faziam questão de constantemente lembrá-lo de que ele não pertencia àquele lugar. O celular dele vibrou no bolso, uma mensagem do pai. Dele: tudo bem, filho? Lembrei que hoje é dia da sua apresentação do projeto. Orgulhoso de você, Marcus. Olhou para a mensagem com um sorriso triste se formando em seus lábios. Seu pai, Raymond Thomas, não tinha ideia do que tinha acabado de acontecer. Um homem trabalhador que acordava às 4 da manhã todos os dias para garantir que seu filho tivesse oportunidades. Ele nunca teve. Um homem que, apesar das circunstâncias, sempre o ensinou sobre dignidade e respeito próprio. Estou bem, pai. A apresentação foi adiada. Ele mentiu, incapaz de preocupar seu pai com mais um incidente de preconceito que ninguém naquela escola sabia, nem mesmo seus poucos amigos. Era que Raymond Thomas, o pescador, não era apenas um simples trabalhador do mar. A humilhação que Marcus acabara de sofrer seria o catalisador para uma revelação que ninguém naquela arrogante academia jamais poderia imaginar. Marcus guardou o telefone. Sua expressão mudou sutilmente por trás de seu olhar magoado. Uma faísca de determinação acendeu. Havia um segredo que havia sido guardado por 3 gerações da família Thomas. Um segredo que protegia Marcus de revelar a verdadeira natureza do império
que seu pai e avô haviam construído silenciosamente. Se essa história de preconceito e humilhação tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal para descobrir como um simples momento de discriminação se transformaria na maior lição que a escola poderia receber e como a arrogância de uma professora seria confrontada por uma realidade que ela jamais poderia ter previsto. Marcos passou o resto do dia evitando os olhares curiosos dos outros alunos durante o almoço. Ele sentou-se sozinho em um canto isolado do refeitório, apenas observando sua mente, porém não foi derrotado. Ele estava calculando, planejando e decidindo. Posso sentar aqui? Uma voz interrompeu seus pensamentos. Era Gabriela Santos, a editora, chefe do jornal estudantil, alta, com óculos redondos e um comportamento confiante. Gabriela era uma das poucas pessoas que tratavam Marcos com respeito genuíno desde seu primeiro dia. Ouvi falar do que aconteceu na aula de Winter, ela disse abaixando a voz. Esta não é a primeira vez que ela faz algo assim. Ano passado, ela humilhou um bolsista nativo americano até que ele abandonou a escola. Marcos assentiu lentamente. Isso não vai acontecer comigo. Gabriela sorriu com uma centelha de admiração nos olhos. É por isso que estou aqui. O jornal está fazendo uma matéria sobre discriminação sutil entre os professores. Depoimentos anônimos. Claro. Ela deslizou um pequeno gravador sobre a mesa. Naquele exato momento, do outro lado do refeitório, o professor Winters observava a interação com uma expressão de desdém, inclinando-se para a diretora Adrienne Reynolds, e sussurrou. Olha só. O peixinho já está contaminando outros alunos com seu drama. Eu deveria ter rejeitado aquela bolsa quando tive a chance. O diretor Reynolds, um homem de meia-idade com uma expressão perpetuamente cansada, suspirou. Bárbara, precisamos ser mais cuidadosos. A escola tem uma política de diversidade para manter a diversidade. Ela riu com desdém. Aquele garoto nem deveria estar aqui. Seus pais provavelmente não sabem ler. Ele é um desperdício de recursos que poderiam ser destinados a alunos que realmente farão algo com suas vidas. O que eles não perceberam foi que suas vozes ecoaram mais do que imaginavam no refeitório meio vazio a poucos metros de distância. Gabriela havia deixado o gravador ligado, capturando cada palavra preconceituosa. Depois da escola, Marcos estava caminhando em direção ao ponto de ônibus quando um Bentley preto brilhante parou no meio-fio na frente dele. O vidro traseiro abaixou, suavemente, revelando um homem de meia-idade com olhos idênticos aos seus. Entre, filho, disse Raymond Thomas com um sorriso cansado. Sua mãe me ligou. Ela disse que você parecia abatido quando ela falou com ela mais cedo. Marcos hesitou. Eu não queria incomodá-lo no meio do dia de trabalho. Você nunca me incomoda, respondeu Raymond enquanto o motorista abria a porta. Além disso, precisamos conversar. O interior do Bentley exalava luxo discreto, couro macio, madeira polida, tecnologia de ponta perfeitamente integrada ao design. Não era a primeira vez que Marcos estava naquele carro, mas ele raramente o fazia perto da escola. Fazia parte do acordo familiar, manter-se, parecer modesto, proteger o legado enquanto o veículo deslizava pelo trânsito. Raymond observava seu filho atentamente. O que aconteceu hoje? Marcos finalmente deixou sua máscara cair. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ele relatava a humilhação pública, o preconceito mal disfarçado, as palavras cruéis. Raymond ouviu em silêncio. Seu rosto continha uma mistura complexa de dor, raiva e determinação. Estou cansado, pai Marcos finalmente admitiu. Cansado de fingir ser menos do que sou. Cansado de aturar isso. Então não vou chamar atenção, nem manter a discrição. Raymond assentiu lentamente, tamborilando os dedos no apoio de braço. Você sabe por que escolhi viver assim? Por que fiquei no barco mesmo depois de construir a empresa? Para me ensinar o valor do trabalho duro, respondeu Marcos automaticamente. Em parte, Raymond sorriu, mas principalmente porque o mar me mantém honesto quando estou lá fora. Sou apenas mais um pescador lutando contra as ondas. Dinheiro não significa nada lá fora.
Os peixes não se importam se você aparece em uma lancha ou em um iate de luxo. O carro parou em frente a um prédio moderno no centro financeiro da cidade, sede da Thomas Marine Enterprises, uma das maiores empresas de frutos do mar sustentáveis do país, com filiais em 3 continentes. Mas às vezes Raymond continuou seu tom mudando sutilmente. Precisamos lembrar às pessoas que confundem humildade com fraqueza que elas estão cometendo um erro grave. Dentro do prédio, pai e filho foram recebidos com respeito imediato. Executivos internos impecáveis acenavam, secretárias, sorriam seguranças, permaneciam discretamente, ninguém questionava a presença do adolescente ao lado do CEO. Todos sabiam que Marcus Thomas era o herdeiro de um império construído do zero no escritório principal, com vista panorâmica da cidade. Raymond estava sentado em uma cadeira que comandava um império de os 500 milhões. Amanhã tenho uma reunião com o conselho da Westwood Academy. Sou um dos principais doadores anônimos há 5 anos, embora apenas o diretor Reynolds saiba disso. Os olhos de Marcus se arregalaram porque você nunca me contou, porque eu queria que você conquistasse seu lugar por seus próprios méritos. Não por causa do nosso sobrenome, eu queria que você conhecesse a vida real antes de conhecer os privilégios. Raymond sorriu tristemente. Mas talvez tenha sido injusto expô-lo a esse tipo de preconceito por tanto tempo. Enquanto isso, no apartamento, compartilhado onde morava, Gabriela ouvia a gravação repetidamente. As palavras do professor Winter eram inequivocamente explícitas em seu preconceito. O que começou como uma história para o jornal da escola agora parecia muito maior, algo que poderia ter consequências reais. O telefone dela vibrou com uma mensagem de Marcus. Preciso te contar algo importante amanhã antes da aula. Esteja pronto com o gravador. O que Marcus não revelou foi que, ao lado de seu pai, ele estava organizando a maior lição que a Westwood Academy jamais receberia. Uma lição sobre nunca julgar as pessoas por sua aparência, origem ou ocupação. Uma lição sobre respeito que a professora Barbara Winters jamais esqueceria. Naquela noite, enquanto Barbara Winters dormia pacificamente em sua luxuosa casa nos subúrbios ricos, sem saber da tempestade que se aproximava, Raymond Thomas fez uma série de telefonemas para conselheiros escolares, outros pais influentes, até mesmo um contato no Departamento Estadual de Educação. As rodas estavam em movimento. Professora que pensava estar lidando com o filho de um simples pescador estava prestes a descobrir que havia provocado não apenas um urso adormecido, mas um tubarão no mundo dos negócios que protegia seu filho. Com a mesma ferocidade com que construíra seu império pacientemente, estrategicamente e sem piedade para com quem ameaçasse sua família na manhã seguinte, a rotina na Westwood Academy começou como de costume. Os alunos chegaram em seus carros caros, os professores revisaram apressadamente suas anotações e Barbara Winters caminhou pelo estacionamento com seu ar característico de superioridade. Foi quando um brilho intenso e incomum chamou a atenção de todos. Um Bentley Continental GT, preto impecavelmente polido, deslizou majestosamente pela entrada principal. O motor silencioso do veículo de $500 mil contrastava com um zumbido que imediatamente se espalhou pelo pátio. De quem é esse carro? Sussurrou um aluno. Devia ser algum doador importante, respondeu outro. Bentley estacionou precisamente no local reservado para visitantes especiais. O motorista uniformizado saiu primeiro, abrindo a porta para revelar Raymond Thomas, em um terno italiano sob medida, exalando a aura inconfundível de poder que só os bilionários possuem naturalmente. Mas foi a segunda porta que causou uma comoção absoluta quando Marcus saiu do veículo vestido com roupas simples, mas segurando sua mochila com confiança renovada. Barbara Winters congelou no meio do caminho. Seu café quase caiu de sua mão trêmula. É o garoto que cheira a peixe, alguém sussurrou. Aquele que ela expulsou ontem no saguão principal? O diretor Reynolds esperava nervosamente. Sr. Thomas, não o esperávamos hoje.
A reunião do conselho não está marcada até... Decidi vir cedo, Raymond interrompeu calmamente. Quero testemunhar como meu filho é tratado nas aulas regulares. Winters aproximou-se com um sorriso forçado. Sr. Thomas, é um prazer conhecê-lo. Sou Barbara Winters, professora de... Eu sei exatamente quem a senhora é, respondeu Raymond friamente. Meu filho me contou muito sobre suas técnicas de ensino. Um silêncio tenso pairava no ar. Alunos e professores formavam um semicírculo observando a cena com fascínio. Não sei o que Marcos pode ter dito, mas garanto que mantenho os mais altos padrões de excelência, concluiu Raymond. Sim, eu também valorizo a excelência, por isso investi milhões na educação do meu filho, incluindo doações substanciais para esta academia. Interessante como ele nunca mencionou isso, não é? Ele preferia ser conhecido apenas por seus próprios méritos. A cor desapareceu do rosto de Bárbara. Acho que deveríamos continuar essa conversa na sala de conferências. Interrompeu o diretor Reynolds, suando profusamente. De jeito nenhum, respondeu Raymond. O que tenho a dizer beneficiará a todos aqui. Foi quando Gabriela emergiu da multidão segurando seu pequeno gravador. Sr. Thomas, tenho algo que o senhor precisa ouvir antes que alguém interfira. Ela apertou o botão de play, a voz cristalina. De Barbara Winter ecoou pelo saguão. Olha só, o pequeno pescador já está contaminando outros alunos com seu drama. Eu deveria ter rejeitado aquela bolsa quando tive a chance. E então a parte mais condenável é que aquele garoto nem deveria estar aqui. Seus pais provavelmente não sabem ler. Ele é um desperdício de recursos que poderiam ser destinados a alunos que realmente farão algo com suas vidas. Os alunos engasgaram, alguns professores abaixaram a cabeça de vergonha. Bárbara parecia que tinha sido atingida por um raio. Isso foi tirado do contexto. Ela gaguejou. Raymond inclinou a cabeça. Sua expressão era uma mistura de decepção e determinação. Seria interessante saber o contexto apropriado para tais comentários, professor, especialmente considerando que aquele pescador que mal sabe ler tem 3 patentes na indústria marítima e revolucionou a pesca sustentável global. Ele se voltou para o diretor. Eu também adoraria entender o contexto apropriado para permitir que um educador humilhe publicamente um aluno por sua suposta origem de cheiro ou ocupação familiar. Naquele momento, Marcos deu um passo à frente e a escola inteira assistiu em silêncio absoluto. Eu não vim aqui para destruir a carreira de ninguém, ele disse com uma maturidade surpreendente. Eu vim aqui para aprender e ser respeitado como qualquer outro aluno. Eu não quero privilégios por causa de quem meu pai é ou do que ele construiu. Raymond sorriu discretamente. O orgulho era evidente em seu olhar, porém Marcos continuou. Não aceitarei ser humilhado por aqueles que deveriam me ensinar. Nossa família construiu um império baseado no respeito, trabalho duro e integridade, os mesmos valores que esta instituição afirma promover. Gabriela deu mais um passo à frente como editora do jornal da escola. Gravei isso para uma matéria sobre discriminação no corpo docente. Tenho outras declarações anônimas. As evidências pintam um quadro claro. O diretor Reynolds parecia prestes a desmaiar. Sr. Thomas, podemos resolver isso internamente, não há necessidade. Pelo contrário, Raymond interrompeu. Há toda a necessidade. Ele tirou um envelope elegante do bolso interno. Minha doação anual para a Westwood Academy de US$ 5 milhões está condicionada à implementação imediata de um programa antidiscriminação e uma revisão completa das políticas disciplinares da instituição. Ele olhou diretamente para Barbara Winters. E a suspensão imediata de qualquer educador com histórico documentado de comportamento discriminatório, aguardando investigação formal. O silêncio era ensurdecedor. A humilhação nos olhos de Barbara Winters era palpável, a mesma humilhação que ela havia infligido a tantos alunos ao longo dos anos no centro daquele corredor, onde a discriminação disfarçada de tradição outrora
reinara, uma nova realidade tomava forma. O poder não residia nas roupas caras ou no sobrenome tradicional, mas na dignidade com que uma pessoa enfrentava a injustiça e na coragem daqueles que se recusavam a permitir que ela continuasse. 3 meses se passaram desde o confronto histórico na Westwood Academy, o que começou como um ato de discriminação contra um único aluno e desencadeou uma profunda transformação em toda a instituição educacional. No auditório recentemente reformado, Marcus Thomas ficou em silêncio no fundo, enquanto o diretor, Reynolds, apresentava o novo programa de dignidade e inclusão para um público misto de pais, alunos e educadores. Os olhares ocasionais em sua direção não eram mais de desdém, mas de respeito. Nos últimos 90 dias, Reynolds anunciou uma mudança visível em seu comportamento. Implementamos treinamento antidiscriminatório obrigatório para todos os funcionários, revisamos completamente nosso código disciplinar e estabelecemos um comitê de ética composto por representantes de diferentes origens étnicas e socioeconômicas. Na primeira fila, Raymond Thomas assentiu discretamente sua doação de R$5. Milhões não tinha sido um mero gesto, mas veio com claras demandas por mudanças estruturais e prazos rígidos para a implementação. Barbara Winters não estava presente após uma investigação independente que revelou um padrão de comportamento discriminatório que abrange mais de uma década. A renomada educadora foi permanentemente afastada do ensino. O escândalo chegou a prejudicar irreparavelmente sua reputação. Fontes próximas a ela relataram que ela estava vivendo em reclusão, incapaz de encontrar emprego em qualquer instituição educacional de boa reputação. A verdadeira mudança que Reynolds continuou a fazer veio quando começamos a ouvir. Realmente, a ouvir sem suposições ou preconceitos, descobrimos que muitos dos nossos bolseiros enfrentavam barreiras que nunca tínhamos reconhecido na última fila. Gabriela sorriu, o jornal estudantil que ela editava tinha se tornado uma plataforma, poderosa para vozes até então silenciadas. Sua série de reportagens, Invisible Among Us, tinha recebido reconhecimento nacional e uma bolsa de jornalismo investigativo. Após a cerimônia, Marcus foi cercado por colegas que antes mal o notavam. Entre eles estava Charlotte Williams, a presidente do Conselho Estudantil. O Comitê de Admissões quer sua ajuda para reformular o processo de seleção de bolsas de estudo. Ela disse. Sua perspectiva seria muito valiosa. Marcus sorriu. Eu ficaria feliz em ajudar. Também tenho algumas ideias sobre um programa de mentoria para novos bolsistas. Enquanto eles se dirigiam para a saída, Raymond colocou o braço em volta dos ombros do filho. Orgulhoso de você. Marcus, você poderia ter usado toda essa situação para sua própria vantagem ou para exibir nossa posição. Mas você escolheu transformá-la em algo maior. Aprendi com os melhores. Marcus respondeu que a mãe sempre dizia que nossa riqueza só é valiosa se puder trazer mudanças reais. Era verdade, Gloria Thomas, que havia morrido 5 anos antes. Era a força moral da família, uma antropóloga dedicada ao estudo de comunidades pesqueiras tradicionais. Ela inspirou Raymond a transformar seu pequeno barco de pesca em uma empresa que respeitava tanto o oceano quanto as pessoas que dependiam dele. No estacionamento, Gabriela encontrou Marcus. Meu editor na National Magazine quer publicar uma versão expandida da minha história, disse ela radiante. Eles querem incorporar histórias de outras escolas também. Isso é fantástico. Marcus a abraçou brevemente. Eu sempre soube que seu trabalho era maior que o Westwood. E você, Gabriela? Perguntou sobre Harvard, Stanford ou Yale. Eu sei que você entrou em todas elas. Marcus hesitou. Na verdade, eu escolhi a Universidade Estadual. Com suas notas e bons recursos, você poderia ir a qualquer lugar. Ele respondeu. E eu escolhi ficar aqui. A verdadeira mudança acontece quando ficamos e enfrentamos os problemas, não quando fugimos para ambientes mais confortáveis. No mês seguinte, a Westwood Academy deu as boas-vindas à sua maior e mais diversa turma de bolsistas. O programa
que Marcos havia estabelecido, que combinava apoio acadêmico, mentoria e recursos práticos, garantia que cada aluno pudesse prosperar independentemente de sua origem. Raymond Thomas permaneceu no conselho escolar como um membro oficial, em vez de um doador anônimo. Sua experiência em transformar uma pequena empresa familiar em um império sustentável provou ser inestimável para uma instituição que precisava se reinventar. Quanto à antiga sala de aula da Sra. Winter, ela foi transformada no Centro Glória, Thomas de Estudos Culturais, um espaço dedicado à celebração da diversidade e à discussão aberta sobre preconceito, privilégio e inclusão. Em uma tarde ensolarada, enquanto Marcos liderava um grupo de calouros bolsistas pelo campus, um deles perguntou: "É verdade que você foi expulso de uma aula por cheirar a peixe?" Marcos sorriu. "É verdade, e você sabe qual é a lição mais importante que aprendi. Nossa identidade nunca deve ser uma fonte de vergonha. Meu pai pescava não porque precisava, mas porque amava o mar e respeitava suas raízes. Sua humildade me ensinou mais sobre dignidade do que qualquer aula de etiqueta jamais poderia." O grupo parou em frente a um mural recém-instalado na entrada principal, onde se destacava uma citação de Gloria Thomas. "O verdadeiro caráter de uma sociedade não é revelado na forma como ela trata seus membros mais privilegiados, mas na forma como reconhece a dignidade daqueles que foram historicamente marginalizados." Abaixo da citação, havia uma fotografia de Raymond Thomas, jovem e sorridente, em seu primeiro barco de pesca, com o pequeno Marcos ao seu lado. Um lembrete de que o respeito não é medido pelo tamanho do carro que você dirige ou pelo prestígio do seu sobrenome, mas pela integridade com que você trata cada ser humano, independentemente de sua aparência ou origem. Num mundo onde o preconceito muitas vezes se esconde por trás de sorrisos educados e instituições respeitáveis, a história de Marcos Thomas tornou-se um poderoso lembrete de que a verdadeira mudança começa com uma pessoa que se recusa a aceitar a injustiça, mesmo quando disfarçada de tradição ou excelência. Afinal, a melhor resposta ao preconceito nunca é a vingança, mas sim a criação de um mundo onde todos possam ser respeitados, pelo que são e não pelo que têm ou de onde vieram.